Abra sua Bíblia em Atos 4:36. Na verdade, você pode abrir e manter sua Bíblia aberta em Atos 4. Nós vamos passear por alguns capítulos de Atos ao longo da mensagem. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos sobre 3 características de alguém que ama gente. E essas 3 características serão baseadas na vida de Barnabé. Muitos, talvez alguns nem conhecem Barnabé, ou só conhecem de ouvir falar de algum trecho da Bíblia, né? Barnabé, na verdade, ele é meio que coadjuvante, né, no livro de Atos, mas ele foi a pessoa responsável, ele discipulou 2 pessoas, foram discipulados por Barnabé. Barnabé ganhou 2 pessoas para Cristo e ele acompanhou essas pessoas ao longo, né, da sua vida. E essas 2 pessoas que foram Paulo e João Marcos, escreveram 14 livros dos 27 livros do Novo Testamento. Então, Barnabé diretamente, né, não teve assim, o papel principal um papel principal na história do Novo Testamento, mas ele contribuiu muito através do seu ensinamento e do seu discipulado. E sobre essas 3 características, a primeira característica que Barnabé deixou, que está nesse versículo de Atos 4, 36, 37, falava assim, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, a primeira característica que nós vamos ver sobre Barnabé era ser generoso. Barnabé teve essa facilidade de se desprender de tudo aquilo que ele tinha. Ele abriu mão da sua herança, do seu patrimônio, vendeu e distribuiu com os outros, né? Ele entrega ao pé dos apóstolos para que fosse usado com aqueles que necessitavam. Aí a gente pensa assim, mas eu não tenho tanto recurso, eu não tenho nada, o que eu tenho não dá nem para mim. Mas você pode ter certeza que às vezes o pouco que você tem, aí falando de recurso financeiro, um pouquinho que você tira e ajuda alguém, é muito para alguém, ou é o suficiente para atender a necessidade do seu próximo. Mas Barnabé também, em Atos 11, 29 e 30, ele compartilhou ele desprendeu de outra coisa, que não foi algo financeiro. Em Atos 11, 29 e 30 diz assim, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, Barnabé aqui, ele já tinha entregue os seus bens. Então, vamos partir aqui da ideia que ele já não tinha mais com o que contribuir, mas ele doou o seu tempo. Ele falou assim, não, peraí, eu posso ir lá em Jerusalém. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu não posso contribuir financeiramente, eu não posso contribuir, hoje eu não tenho condição de contribuir financeiramente. Mas eu posso contribuir, talvez, com algo que eu tenho, com um patrimônio que eu tenho, com o meu carro, para abençoar a vida de alguém, em levar alguém no médico, ajudar numa mudança, com a minha casa, em receber alguém que está precisando naquele momento. Né? Então, nós podemos utilizar algo que temos para abençoar o outro e podemos usar o nosso tempo também para poder abençoar a vida de outras pessoas. Eu não tenho recurso, mas eu vou abrir mão do meu tempo aqui e vou até a cidade tal para poder contribuir com um projeto missionário. Eu vou ajudar no acampamento da juventude, vou ajudar no acampamento do Ignição. Então, nós podemos também ser generosos, dando o nosso tempo. Hoje, a gente conversa muito sobre essa questão de finanças, de ser generoso, e a gente fala que é muito mais fácil hoje você, para muitas pessoas, enfiar a mão no bolso e doar algo para alguém, em doar uma cesta básica, né? E lá, uma cesta básica hoje, uns R$120, para muita gente é muito mais fácil ir lá e dar R$120 do que sair, ir lá no mercado, comprar a cesta básica, e ir lá na casa de quem precisa
e entregar a cesta. Por quê? Nós não temos tempo. Tudo é muito rápido, o tempo está passando muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido, então eu falei assim, não, eu não tenho tempo para isso, então toma aqui, vai lá e faz. Então é muito mais fácil fazer isso. Hoje é mais fácil, não, eu vou pagar alguém para ajudar na limpeza da igreja, vou pagar alguém para ajudar a distribuir as águas, igual nós distribuímos agora pela manhã para o pessoal que estava participando do passeio ciclístico. Eu vou pagar alguém, mas eu não posso estar lá. Então, hoje é mais fácil nós desprendermos financeiramente do que desprendermos de tempo. E desprender de tempo, às vezes, de sentar e tomar um café com alguém e ouvir o que aquela pessoa está sentindo. Ouvir quais são as dores dela, o que ela tem passado. Né, de ir e ajudar a organizar algo. Né? E nós tivemos um exemplo muito bacana aqui de um pequeno grupo em Manhumirim, que a esposa, na época, frequentava o pequeno grupo e o marido não. E esse marido estava montando um bar, uma choperia lá em Reduto. E na semana da inauguração da choperia, tudo pronto, tudo divulgado e tal, e a esposa firme no pequeno grupo. Ela compartilhou um pequeno grupo que o pintor que ia fazer o serviço não podia mais fazer o serviço. E a inauguração era no final de semana. Era no domingo, ou na próxima segunda, já estava próximo. O que o pequeno grupo fez? Juntou os homens do pequeno grupo, foram todos lá naquele bar, isso mesmo, foram num bar, membros da igreja, foram lá num bar, e pintaram as paredes do bar desse rapaz, ajudou a terminar a estrutura toda para ele inaugurar o bar na segunda-feira. E esse rapaz chegou e falou assim, mas como assim? O pessoal da igreja, o pessoal que não bebe, está vindo aqui me ajudando a pintar, a eu terminar meu empreendimento, algo que vai contra os princípios da igreja. Aí o líder aqui pelo pequeno grupo virou e falou assim, a gente não está aqui pelo bar, nós viemos aqui por você, e se isso aqui é importante para você, é importante para a gente também. Então nós estamos aqui porque nós amamos a sua vida e estamos aqui por você. Hoje, esse irmão começou a frequentar um pequeno grupo, depois dessa ação do pequeno grupo, se converteu no pequeno grupo, foi discipulado no pequeno grupo, ele ainda continuava com o bar. Aos domingos ele começou a fechar o bar, porque domingo ele tinha compromisso na igreja, então ele não abriu o bar domingo. E certa vez, se não me engano, no ano passado, ou no ano retrasado, era final do campeonato, ou um jogo da Libertadores, era um jogo importante, assim, de muita gente querer sair para assistir, e o pessoal chegou para ele e falou assim, quanto você quer para você abrir lá, para a gente poder assistir o jogo? Porque ele fez uma área com telão, com tudo lá. Quanto você quer para a gente você abrir domingo para a gente poder assistir o jogo? Ele falou assim, dinheiro nenhum vai me impedir de ir na igreja servir ao meu Deus. Eu não vou abrir no domingo. Vocês podem arrumar um outro lugar. Se o jogo fosse no sábado, eu não vou abrir domingo. E hoje esse irmão se batizou, trabalha nos ministérios da igreja, e ele é o sustento dele aquilo ali. É o que põe comida Mas ele entendeu que aquilo não é para ele. Deus vai dar para ele outro sustento. E ele estava até a última vez que eu tive notícia dele, estava procurando uma alternativa para transformar o negócio dele em outra coisa. Talvez, até a gente conversou um pouco um dia sobre isso, talvez ele montar um açaí. Até comentei, não, vamos chamar a Adalto e Daiane então para ajudar a gente nisso aqui, mas ele quer transformar porque o sustento da casa dele vem daquele negócio. Mas ele entendeu que aquele negócio não é para ele está pedindo a Deus, para Deus abrir as portas, para que ele consiga, de alguma forma, sustentar a casa dele. Então, os irmãos abriram mão do tempo, abriram mão dos olhos tortos, de falar assim, nossa, está lá o pessoal da igreja pintando um bar. Mas olha o resultado disso. Ganhamos o cara para Cristo, já valeu todo o empenho. Hoje ele é membro da nossa igreja. O que nós fizemos, acabamos de fazer enquanto a escola bíblica acontecia aqui, tinha alguns irmãos do lado de fora ali que nós acabamos de acontecer ali, nunca aconteceu na nossa cidade. Uma igreja, no domingo pela manhã, pegar parte dela para poder servir a comunidade, no horário do culto, a usar a estrutura dela para servir a comunidade. Isso, irmãos, vai ficar marcado, cada pessoa ali, nós distribuímos 300 águas e várias frutas. A água não deu para o pessoal que chegou antes do primeiro carro de som. Mas eu tenho certeza que
Ontem a gente estava colando os adesivos aqui, eu comentei com o pessoal que estava aqui comigo. Se uma pessoa ali foi impactada por aquela mensagem que está escrita na garrafa de água, e falar assim, não, eu quero conhecer essa igreja, já valeu a pena. Isso é ato de generosidade. Isso é ato que tem que estar no nosso DNA, como cristãos, como membros da Pibaçu. Isso é o nosso papel. Ser generosos com o próximo. O segundo ponto que me marcou muito na vida de Barnabé está em Atos 9, 26 e 27. Que quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não acreditando que fosse realmente um discípulo, então Barnabé o levou aos apóstolos e contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara. E como em Damasco ele havia pregado corajosamente o nome de Jesus. Nessa época aqui, Saulo perseguia o povo. Então, quando ele chegou em Jerusalém, os discípulos ali falaram, esse cara está querendo enganar a gente, ele está falando que conhece a Cristo, mas ele está querendo chegar aqui para poder prender a gente, para poder matar a gente. Então, o povo não sabia ainda que Saulo tinha se convertido no caminho. E Barnabé aqui, ele foi um encorajador. Sabe quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, que você se sente um peixe fora d'água, que não faz, nossa, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Não conheço ninguém, não sei de ninguém. Isso aconteceu com Saulo. E nós temos todos os domingos aqui Saulos entrando pela porta da igreja. Pessoas que às vezes vêm nos visitar pela primeira vez e se sentem um peixe fora d'água. Às vezes de se perguntar assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas nós podemos ser Barnabé na vida dessa pessoa. De chegar e falar, não, vem cá, senta comigo aqui, vem cá, o culto vai começar agora. Não, agora é a escola bíblica, a gente reúne na sala. De encorajar essa pessoa, de tomar a frente, igual o Barnabé fez aqui, foi lá nos discípulos, não, ele se converteu. Pode receber ele perto de vocês, que ele se converteu. E eu vi o que eu testemunhei o que Deus tem feito na vida dele. Ele mudou. Mas pensem num assassino, vamos colocar assim nos dias de hoje. Pensa num assassino que você sabe, né, os maníacos da vida aí, que você sabe que aquele cara é um assassino profissional, e ele chega aqui dentro da igreja. Todo mundo olhava e falava, não, esse cara é assassino, eu vou correr, eu vou sair para lá, porque todo lugar que esse cara passa, ele mata alguém. A vida dele é matar pessoas. Isso foi o que aconteceu com os discípulos. Então, Barnabé, ele intercedeu por Paulo, né, por Saulo na época ainda, com os discípulos, mas ele encorajou Saulo a prosseguir. E caminhou, e passou, a partir desse momento, a caminhar junto com Saulo. Passou a discipular ele, a andar do lado, né? Discípulo ao lado, a andar ao lado. É o papel nosso como cristãos, de discipular outras pessoas, de caminhar com outras pessoas, de fazer com que outras pessoas conheçam a Cristo e se aprofundem nesse conhecimento de Cristo. Então, Barnabé nos deixa esse ensinamento de ser um encorajador de pessoas, que nós possamos ser menos apontador de erros, apontador de defeitos, e possamos ser mais encorajadores. A terceira característica que Saulo nos deixa, né, fala lá em Atos 13, 24, mas no capítulo 13 e 14, conta, né, sobre de Atos narra sobre a primeira viagem missionária de Paulo, e Barnabé estava com Paulo nessa primeira viagem missionária. Em Atos 13, de 12 a 24, diz assim, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo para a obra, aqui os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Barnabé aqui começou, a terceira característica de Barnabé era ser um missionário. E nessa primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé voltou à sua cidade natal. Ele foi ser missionário na sua terra.
Às vezes a gente fala de missões, né? Nós temos aqui 3 formas de contribuir para missões, que é nas missões estaduais, que é os missionários que estão no estado de Minas propagando o evangelho. Nós temos missões nacionais, que pega todo o país, né? E os batistas têm um trabalho muito forte na Amazônia, isso é uma marca dos batistas ter esse trabalho na Amazônia e no Nordeste, né? Até porque nos estados já acontecem isso através das convenções estaduais. E nós temos missões mundiais, que é ir até os confins da terra propagando o evangelho. Mas nós temos também a nossa terra, a nossa casa. A sua casa é o seu campo missionário. O seu trabalho é um campo missionário. O seu bairro, o seu prédio, os seus vizinhos são o seu campo missionário. E nós, às vezes, nos focamos tanto lá fora e esquecemos da nossa casa, esquecemos dos nossos. E Barnabé, na sua primeira viagem missionária, ele deixa esse exemplo de ter ido para fora, ter voltado para casa. Paulo saiu e Barnabé voltou para Chipre, que ele era natural de lá. Tem até uma canção que canta a história de Barnabé e fala que ele era natural de Chipre. Marcelo vai lembrar bem dessa canção, uma canção muito bonita que narra o que Barnabé fez, né? Conta o legado que Barnabé deixou. E quando em Marcos 16:15 diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, isso aqui foi dito para todo mundo. Foi dito para o missionário que está lá, então nós estamos aqui enviando recursos para manter ele lá, mas foi para a gente aqui. O nosso mundo, vamos fazer um teste aqui rapidinho. Pensa aí agora em 5 pessoas que não conhecem a Cristo. Pensa aí, 5 pessoas que você conhece, próximo a você, que não conhece a Cristo. Rapidamente aí, pensa em 5 pessoas. Você com esses nomes em mente, compartilhe com a pessoa próxima a você aí, esses 5 nomes. Um fala para o outro aí, em dupla, e um conta para o outro aí o nome dessas 5 pessoas. Eu tenho certeza que dessas 5, poucos aqui vão ter os 5 nomes em comum. Esses 5 que você acabou de pensar aí, faz parte do seu mundo. Eu estou inserido em uma realidade. O Marcelo está aqui dando aula para os meninos, ele está em outra realidade. E isso aconteceu com o pastor Jaelson lá em Palmas. Jaelson era ateu e ele falou que ia fazer um concurso. Ele morava aqui na região sudeste e ele comentou que iria fazer um concurso público para o INSS ou Receita Federal, se eu não me engano agora. E ele disse que ele ia fazer o concurso para provar que ele não precisava de Deus para poder passar no concurso. E ele fez esse concurso e passou em primeiro lugar para o INSS ou a Receita Federal. Era um órgão federal para atuar em Palmas. Então ele mudou, saiu da região sudeste e mudou para Palmas. Sua esposa era crente e ele ateu, assim, conhecia mais a Bíblia do que muito crente. E o pastor Valmir começou a discipular o Jaelson, a criar um relacionamento intencional com o Jaelson, de ir jantar na casa do Jaelson, porque a esposa falava: pastor, é sua função ganhar meu marido, hein? Está por sua conta. Deus falou comigo que é o senhor que vai ganhar meu marido. E o pastor Valmir começou a trabalhar com o Jaelson. E, num dado momento, o Jaelson cai na graça do pastor Valmir. E um dia, o pastor Valmir vira e mexe e falava: não, hoje eu vou almoçar com você. Aí o Jaelson virava e falava assim: mas não tem comida na sua casa, não? Não, hoje eu vou almoçar com você, não tem comida lá em casa, não. Hoje eu vou. Aí chegou um ponto, o pastor Valmir já meio desanimado, vou deixar para um lado. Aí ele liga: ô Valmir, vai vir almoçar, não? Estou te esperando aqui para a gente almoçar, todo sábado você vinha almoçar comigo. Aí o pastor: não, peraí que eu estou chegando então. E nesse relacionamento, Jaelson conhece a Cristo. Ele conhece a Cristo, se converte, se batiza e vai para o seminário
se torna pastor batista. Chego para o pastor Valmir um belo dia e fala assim, pronto, pastor, agora vou largar meu emprego, vou viver do ministério. Porque eu vou viver agora só do ministério. Aí o pastor Valmir vira para ele e fala assim, tá, e quem aqui na Cibapa, a Cibapa é uma igreja, a segunda igreja batista de Palmas, que hoje está com 3.500 membros. E quem aqui da Cibapa vai pregar o evangelho lá dentro da Receita Federal? Porque quem aqui tem acesso à Receita Federal? Aos seus chefes, à sua equipe? Quem aqui do nosso meio vai pregar o evangelho lá? Aí ele, sem resposta, o pastor Valmir falou assim, olha, lá é o seu campo missionário. Não está na hora de você sair e largar seu trabalho, porque se você largar, a gente não tem ninguém lá. Então lá é o seu campo missionário. Deus te levantou, Deus permitiu você passar na prova da Receita Federal e vir para Palmas, porque lá é um campo missionário que ninguém consegue chegar. E até hoje Jaelson está lá. Toda semana tem um culto na Receita. E o Jaelson tem a oportunidade de pregar o evangelho para aqueles ali. Alguns já se converteram, já estão inseridos, já foram acolhidos por uma igreja ali em Palmas, mas ali é o campo missionário. Então, o seu trabalho, os seus vizinhos, os seus amigos, ali é o seu campo missionário. E para a gente concluir, eu queria deixar aqui 3 perguntas sobre essas 3 características que Barnabé tem e que nós cristãos também devemos trabalhar em nós para termos, né? Que é ser generosos, é ser encorajadores e sermos missionários. A primeira pergunta que eu quero levar vocês a refletir é: você tem usado os seus recursos e tempo para abençoar aqueles que necessitam? Você já parou para pensar nisso? Essa semana, você usou o seu tempo ou o seu recurso para abençoar a vida de alguém? Porque às vezes vocês não sabem, mas na nossa igreja tem gente precisando de ajuda. Essa semana nós vivenciamos em um dos pequenos grupos uma pessoa passando por uma necessidade financeira. Essa foi a necessidade financeira. E nós ficamos sabendo por alguém, porque não foi ela que contou, alguém chegou para a gente e compartilhou sobre isso. E foi uma dívida que não estava no nome dela, mas não foi contraída por ela. Ela achou que aquilo tinha sido pago. Só que ela tinha uma amiga vizinha que era fiadora, aposentada, que a justiça bloqueou a aposentadoria dessa pessoa. Então ela só ficou sabendo do problema porque a justiça bloqueou a fiadora. E a fiadora não tem de onde tirar seu sustento, era só da aposentadoria. Ela, desesperada, ficou doente, teve uma crise de estresse, ficou doente. E uma pessoa, advogada, chegou e falou, não, vamos ligar para o banco, vamos negociar isso aqui, vamos reduzir isso aqui e tal. A dívida estava em R$95 mil. E a advogada ligou, negociou e tal, reduziram para 5 mil e alguma coisa. Mas eu falei, mas 5 mil é muito dinheiro ainda, eu não tenho. E quando contaram isso para a gente, uma das pessoas que estava nesse dia, que a gente ficou sabendo desse caso, no dia seguinte, na sua devocional, Deus incomodou ela e ela mandou mensagem para essa líder de pequeno grupo, falou, estou sabendo da situação do seu pequeno grupo aí, assim, assim, assim. Eu estou te mandando, me manda seu Pix aí que eu estou te mandando uma oferta para você entregar, para ajudar essa pessoa. E Deus colocou no meu coração de eu compartilhar com alguns amigos, que eu sei que poderiam ajudar. E mandou, sem explicar muito, para alguns amigos, até membros da igreja. E essas pessoas também fizeram o Pix e depositaram. Aí na sexta-noite a gente sentado, conversando sobre o passeio ciclístico lá com Adriana e Marcela. Aí vem a notícia. Deus fez um milagre na minha casa hoje. Porque um pouco do dinheiro que eu tinha, com a oferta que os irmãos fizeram, é exatamente o valor que eu preciso para poder quitar a dívida na segunda-feira. Deus mandou, não foi nem mais nem menos, foi exato. O que nós juntamos aqui, segunda-feira eu vou ligar para o banco e a gente vai acabar de resolver isso aqui.
Então, irmãos, pessoas na nossa igreja foram usados para poder abençoar a vida de uma pessoa, de um membro, que não teria o recurso, mas que tem a disposição de servir de outra forma. E essa atitude desses membros vai servir de exemplo para o pequeno grupo dela, vai servir de exemplo para a igreja. Por isso que isso tem que ser dito, por isso nós precisamos testemunhar o que Deus tem feito em nossa vida, porque isso encoraja outras pessoas a fazerem. Alguém virar e falar assim, eu não sei se vocês já ouviram a história do pastor Hernandes contando de uma irmã que deu o galo dela para ajudar, vendeu o galo para ajudar em missões, para ajudar numa viagem que o pastor iria fazer. Ela deu tudo que ela tinha, que era o galo ou a galinha que ela tinha, era o melhor que ela tinha, ela deu de oferta. E esse pastor chegou nos Estados Unidos pregando, o pastor Hernandes pregando isso lá, contou da vida da irmã que deu o galo. E que ela deu tudo que ela tinha para poder abençoar o campo missionário. E os irmãos americanos chegaram, pastor, interessante a questão dessa irmã. Aonde que ela mora? Ela era meeira, morava de favor numa terra, né? E parte do que ela produzia era dela e parte era do dono da terra. Onde que ela mora? Os americanos juntaram, falaram, não, vamos lá, de quem é a terra? Vamos comprar a terra para ela. Como é que é a casa dessa irmã? A casa da irmã é uma casa simples, tem goteira e tal. Não, vamos construir uma casa para essa irmã. Vamos fazer algo por ela. Então, compraram a terra, compraram casa, e o pastor Hernandes Dias Lopes contando, foi assim, que a irmã se desprendeu daquilo que ela tinha de melhor para abençoar a obra, em prol da obra. E Deus, e o encorajamento do pastor em contar isso para outras pessoas, encorajar as outras pessoas a ajudar essa irmã a ter uma situação melhor. Deus usou essas pessoas para que isso retornasse para ela de alguma forma. Então, o que nós temos feito em prol do nosso próximo? Você tem encorajado as pessoas ao seu redor a se aproximarem de Deus? Você tem discipulado alguém? Você tem caminhado com alguém? Às vezes aquela pessoa fala, ele não quer nada. Mas você tem orado por ele, tem se colocado aos pés de Deus em prol dessa pessoa, tem encorajado ela a persistir. Mas ele caiu, ele voltou a usar droga, ele voltou a beber, ele voltou a ir para as festas. Você tem encorajado ele de alguma forma a continuar, a persistir nos caminhos de Cristo? Que foi isso que Barnabé fez com Paulo. E já pensou se Barnabé não faz isso com Paulo? O que seria do evangelho hoje se Barnabé não tivesse discipulado Paulo? Paulo cresceu, quantas cartas Paulo escreveu orientando as igrejas. Olha o papel que Paulo teve como apóstolo, né, na sua jornada. E por último, você tem sido missionário no seu mundo? Você tem pregado o evangelho no seu mundo? Nos que estão próximos a você? E pregar o evangelho, irmãos, não é só falar um versículo bíblico, ou chegar e falar que Deus ama, é ter atos de compaixão e graça. É aquele vizinho que às vezes põe a música alta lá de madrugada e te atrapalha a dormir, porque você tem que trabalhar no dia seguinte. É ele acordar no dia seguinte com um recadinho seu e um bolo, uma fatia de bolo e um café, falando que você orou pela vida dele, que Deus ama a vida dele. Atos assim, com pessoas que no seu trabalho, que às vezes, que é cara mal-humorado, né, que fala, nossa, esse não dá preguiça de chegar perto dele, porque ele é muito mal-humorado, ele consegue sugar toda a energia alegre do ambiente. Sabe aquela pessoa ranzinza que chega para trabalhar, ela consegue fechar o céu está limpinho, mas na hora que chega na empresa, fica nublado, o ambiente está nublado, porque ela é tão mal-humorada. E é você chegar e ter compaixão dessa pessoa. De alguma forma, amar ela através de atitudes, através da generosidade, através do encorajamento, cara, não pensa assim, pensa pelo lado positivo. Seu carro furou o pneu, mas você chegou aqui. Seu carro furou o pneu, mas você tem um carro. Você acordou atrasado, mas você ainda tem um trabalho.
tal coisa, tal venda deu errada, mas a gente tem outras oportunidades de venda até o final do mês. Então, né, que nós possamos ir para os nossos lares agora em mente com o que Barnabé nos ensinou. Amém? Marcelo, você ora para a gente poder encerrar? Enquanto o Marcelo vai chegando aqui, quero agradecer aos irmãos que nos ajudaram, né, com essa ação de compaixão e graça com a nossa cidade, né? Com a polícia militar, mas com a nossa cidade. Eu tenho certeza que as pessoas ficaram impactadas com aquilo que foi feito hoje ali fora. Né? E que nós possamos ser usados por Deus mais vezes, a impactar mais pessoas com esse amor, com esse cuidado, né, que nós somos ensinados. Amém? Que palavra, né, irmãos? Eu continuo crendo que Deus tem uma obra ainda maior para essa igreja. Eu continuo crendo que Deus está movendo pessoas, movendo atitudes para nós sermos igreja diferente. Não basta só a gente falar que a gente quer ser diferente, não basta só a gente falar que a gente é uma igreja que se importa com gente, não basta só falar. Nós precisamos ter atitudes. Deus falou nessa manhã. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Senhor, muito obrigado por Tua palavra nessa manhã, ó Deus. Muito obrigado pela instrumentalidade do Rafael, em ter passado aquilo que o Senhor falou para ele durante essa semana e nos ter desafiado a sermos discipuladores, a sermos pessoas mais parecidas com Jesus, pessoas que se importam verdadeiramente com o outro. Ó Deus, que o Senhor nos dê como igreja do Senhor, aqui, essa igreja local, a nossa Pibaçu, que nós sejamos, ó Deus, motivados todos os dias, assim como essa palavra de hoje, com as palavras que nós temos no PG, nos PGMs, ó Deus, espalhados pela cidade, que nós verdadeiramente, ó Deus, transformemos nossa igreja em nossa cidade. Nós podemos ser cristãos mais parecidos com Jesus. Nós podemos ser pessoas mais comprometidas com a transformação desse lugar, Pai. Mas nós precisamos também ser abertos para ouvir a Tua voz. Porque por nós não temos milagre nenhum, mas a Tua palavra em nós pode fazer essa transformação. Nós te agradecemos pelo privilégio de ter ouvido a Tua voz nesta manhã. Nós te agradecemos pelo privilégio de poder ter contribuído, de poder ter louvado, ter adorado o Seu nome nesta manhã, neste lugar, Pai. Agora dá-nos um restante de dia abençoado na Tua presença, Pai. E que o amor do Senhor, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Teu Espírito Santo seja conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. Que todo o povo de Deus diga amém. Um restante de domingo abençoado para os irmãos, em nome de Jesus.